No rio Tietê, em frágeis caíques, dois bravos caciques batiam-se ali. Os dois quem vencesse iriam os cismais, os ternos olhares. O rio Tietê é o principal rio da cidade de São Paulo. Muitos associam apenas à poluição, mas muito além da poluição, o rio tem uma grande importância para o estado de São Paulo e toda a região sudeste. Localizado no estado de São Paulo, o rio Tietê nasce na Serra do Mar, em Salesópolis, e deságua no rio Paraná. No passado, mais precisamente nos séculos XVI e XVII, era utilizado pelos bandeirantes para que chegassem ao interior brasileiro, utilizando o rio como uma rota de comércio e como um caminho para chegar às tribos indígenas que cresciam às margens do rio. Essa relevância se aplica até os dias de hoje, pois a hidrovia do rio Tietê é utilizada para transporte de diversos tipos de mercadoria para cidades brasileiras e países que fazem parte do Mercosul. No passado, o rio era chamado de Anhembi, que significa Rio das Anhumas, nome de uma ave encontrada na região. Por volta de 1748, passou a ser chamado de Tietê, palavra que vem da língua tupi e significa água verdadeira. Em 1700, já há relatos de exploração do ouro e ferro em São Paulo, causando variações na cor das águas do Tietê. Já na metade do século XVIII, a exploração da cultura do açúcar provocava o desmatamento nas margens do rio. Em 1900 já existiam mais de 150 empresas jogando lixo no Tietê. Como resultado, em 1970 o índice de oxigênio na água é zero e há apenas mau cheiro, moscas e espumas no Tietê. Do ponto de vista econômico, o rio Tietê tem impactos positivos sobre o estado de São Paulo há muitos anos. Seja direto ou indiretamente, cerca de 20 milhões de pessoas são beneficiadas através do rio Tietê, o que inclui a distribuição de mercadorias e abastecimento elétrico e hídrico. Diversas atividades são realizadas nas águas do rio Tietê, como navegação, turismo, produção de energia, uso e implantação agrícolas e abastecimento de cidades. O rio Tietê, com seus 1.100 km de extensão, é um dos mais conhecidos do Brasil. Nascendo em Salesópolis, ele percorre todo o estado de São Paulo, impactando 62 municípios ribeirinhos. Com afluentes como o rio Piracicaba e o rio Sorocaba, sua bacia abrange 6 subbacias, destacando-se o Alto Tietê, que inclui a região metropolitana de São Paulo. A região de Sorocaba, Médio Tietê, compreende 34 municípios, enquanto Piracicaba, Capivari, Jundiaí abrange parte de São Paulo e Minas Gerais. Sua bacia é exclusivamente paulista, e o rio desempenha um papel crucial na maior metrópole nacional, atravessando toda a região metropolitana de São Paulo. Com uma nascente no Parque Nascentes do rio Tietê, em Salesópolis, o rio enfrenta desafios ambientais decorrentes à densa população em sua área. Proteger essa nascente é vital para preservar a fauna e flora da Mata Atlântica, contribuindo para a sustentação do rio e sua importância econômica e cultural. O Tietê alcança a foz em Itapura, no Rio Paraná, marcando a divisa com Mato Grosso do Sul. O rio Tietê já foi um belo rio que cruzava todo o território de São Paulo. Ainda na década de 60, possuía águas azuis e peixes em seu trecho que atravessava a capital. Pessoas nadavam e se divertiam em suas dependências. Nas décadas de 1920 e 1930, o rio ainda era muito utilizado para a pesca e atividades desportivas. Muitas atividades náuticas de diversos clubes surgiram ao longo do tempo de vida do rio, como por exemplo o Clube de Regatas Tietê, que ficou muito famoso pela prática da regata, uma corrida entre barcos a remo, e o Clube Espéria, que também realizava competições de regata, natação e outros esportes náuticos. Entre as décadas de 1940 e 1970, a industrialização e a desordenada expansão urbana começaram a tomar efeito no rio. Muitos esgotos industriais passaram a se conectar com o rio, e a consequência foi a inviabilização do seu uso para qualquer ação, fosse abastecimento da cidade ou para lazer. A falta de interesse político dos governantes da época, aliada à falta de conscientização e educação ambiental à população, anulou totalmente qualquer tentativa de recuperar a antiga natureza do rio. Para a construção das avenidas ao redor do rio, foi necessária uma retificação do seu curso natural, locais que eram alagadiços e facilitavam inundações, trazendo mais poluição para dentro do rio. Até 2017, a maior parte dos detritos que se locomoviam ao Tietê
eram de origem doméstica. Estima-se que o rio recebe mais de 2 toneladas de resíduos sólidos e do esgoto da metrópole por dia. A poluição se espalhou tanto que existem zonas mortas, onde não existe vida animal ou vegetal. Ao passar próximo do rio Tietê, é possível ver garrafas e sacolas plásticas, embalagens, eletrônicos e até mesmo móveis domésticos, como sofás, colchões ou geladeiras expostas nas águas do rio. O rio Tietê, pulsante no coração do Brasil, sofre com desafios complexos. Esgotos domésticos e industriais são lançados com a sombra sobre suas águas cristalinas. Já às margens, o descarte indiscriminado de resíduos sólidos e o uso intensivo de agrotóxicos formam cicatrizes visíveis. O desmatamento e o assoreamento são complicações graves que afetam o equilíbrio do ecossistema. E com a falta de tratamento de efluentes e a necessidade urgente de conscientização ambiental, destacam a batalha pela preservação deste tesouro natural. Te convido a voltar no tempo. Imagine civilizações antigas usando remos, não apenas para navegar, mas sim como símbolo de sua conexão profunda com os rios que os sustentavam. E aqui concluímos com clareza que as águas do rio Tietê não apenas refletem nossos erros, mas também obscurecem as histórias que os remadores contavam com seus remos. Preservar o rio Tietê não é apenas salvar um recurso, mas sim proteger um legado de um tempo onde a harmonia reinava. Eu tenho a esperança que as autoridades devolvam o Tietê para o esporte.